Fala pessoal, começando hoje aqui o nosso segundo episódio do Papo com o Doutor. Hoje um convidado muito especial aqui, professor Dr. Emílio. Rapaz, De novo isso, que cara. cara insistente. Vai. Chama papo com o doutor, viu? Você não é o doutor, cara. Pelo amor de Deus. Deu choque aqui, ó. Vamos lá. Boa noite. Segundo episódio, Papo com o Doutor. E hoje, além do grande médico, Dr. Emílio Murad, eu trago aqui o meu amigo, Emílio Murad. E vocês vão conhecer um pouquinho do Dr. Emílio. E, para começar, professor, boa noite. Seja bem-vindo ao Papo com o Doutor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu currículo. Bem breve, bem tranquilo, porque todo mundo conhece, mas não custa a gente repetir, né? Boa noite, Adriano. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite e parabenizar, porque eu acho que você, como sempre, né, inovando, eu acho que muitos colegas podem até ter tido essa ideia, mas você foi mais ousado e na sua ousadia eu acho que ficou muito bacana, eu acho que é muito legal esse tipo de conversa. Confesso que estou aqui um pouco ansioso, porque não foi nada preparado, nós estamos gravando aqui. Sem intenção. Mas fico realmente grato, orgulhoso de estar aqui. Isso que você falou. Além de tudo, você é um grande amigo meu, você sabe disso. Eu tenho uma consideração enorme para você. Desde lá de trás, quando eu te conheci, não tem esse papo de professor e aluno, porque você foi meu aluno, hoje você é meu colega. Sim. E depois você passou pela nossa residência e quando você voltou, uma das primeiras pessoas que você veio conversar foi comigo e eu falei, estamos dentro. Eu confio em você e você tem que ficar aqui. Então, a consideração... Estou arrepiado aqui, professor. Não, agradeço. mas eu acho que você sabe disso. E não estou falando isso aqui porque está gravando, não. Você sabe. Sim. Eu tenho demonstrado. Você e a Ariane são pessoas fantásticas. Eu acho que eu tenho uma enorme consideração, respeito e amizade, né? Obrigado. E estamos aqui. Para falar um pouco do meu currículo, assim, eu sou filho de Marília, nasci aqui, minha mãe era professora primária do extinto primeiro grupo, TAG, Tomás Antônio Gonzaga, e meu pai era dentista, né? E nós tivemos a vida aqui toda voltada próximo ali à Igreja São Bento, onde a gente brincava, tempos felizes, continuam sendo tempos felizes, mas ao longo do tempo a gente vai perdendo as pessoas que a gente muito ama, né? E aí fiz faculdade aqui na FAMEMA, Legal. Me formei em 86, e de 86 a 89 fiz ortopedia. Depois eu fui para a PUC São Paulo, onde eu fiz fisiatria, por isso que eu resolvi voltar para Marília, porque na época não tinha aqui em Marília eletroneuromiografia. Já são 36 anos que eu voltei para Marília, eu era pioneiro nisso aqui. Sim. E aí, depois disso, fui para São Paulo, onde eu fiz especialização em coluna, e aí continuei lá fiz meu mestrado e doutorado na Santa Casa de São Paulo. Então, isso assim, continuamos juntos na faculdade, todos, eu acho que assim, a nossa faculdade hoje, graças a Deus, nós temos vários colegas qualificados como você, e nós temos uma equipe bastante homogênea, bastante amiga, bastante próxima. Então, não existe diferença. Todos virão aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu acho assim, porque não existe essa diferenciação de você ser maior, nada. Volta e meia a gente precisa, eu preciso de você. Já chamei você algumas vezes para ver meus pacientes. Vou lá, você é a mesma coisa. Eu acho que isso que faz a gente crescer. Quando a gente está junto e não tem esse de currículo, né? A gente faz, mas faz com amor e com grandes amigos como você, a gente continua sempre estudando e praticando a nossa querida medicina dentro da nossa família. É isso aí. A gente vai chegar na medicina ainda, né? Mas a gente quer saber, né? O Emílio, o Murad, o Emilinho, como é que o pai chamava? Depende, né? É incrível que quando eu era criança, a minha família toda me chamava de César. De César. Só que quando chamava Emílio César, sabia que era bronca. Era problema. Era problema. Depois que eu me formei, a gente tinha um colega que, por sinal, também fazia coluna quando eu voltei, e o nome dele era César, né? O César Prado. Então, para não confundir, eu falava, gente, precisa começar a me chamar pelo primeiro nome, né? Porque para não confundir com César, nada desmerecedor, mas assim. E aí eu chamei Emílio. E olha, a família inteira até hoje, os meus irmãos me chamam de César. César. Mas
É isso aí. O Emílio continua sendo o mesmo Emílio. Assim, que a gente tem essa vida feliz, né? E eu continuo estudando, continuo praticando e estamos aí. Isso é verdade. O professor tá... Eu vou falar uma novidade para ele já sabe. É complicado. Ele tá sempre à frente. Mas como foi a infância do Emílio, professor? Como que era ali? O senhor tem 2 irmãos. Era uma casa simples, uma família simples ou não? Não, já tinha uma posse. Aqui é para abrir o coração, tá bom? Sim, sim. A gente quer saber exatamente como foi, como que era a educação. Seu pai era muito rígido, sua mãe era mais tranquila ou ao contrário, enfim. A gente quer conhecer a criança Emílio Murad, entendeu? Nós éramos, isso que eu falei, minha mãe era professora primária, meu pai era dentista do sistema público de saúde do Estado. Nós tivemos uma infância, falar que pobre não, mas nós fomos assim ricos. Tá. Mas a presença do meu pai e da minha mãe, de vez em quando eu me questiono, e questiono a você também, Sim. porque vocês ficam lá trabalhando e não vão almoçar em casa. Eu já falei isso várias vezes para você. Porque meu pai almoçava e jantava, a nossa família junto, toda vez a família estava junto. E graças a Deus eu tive um pai rígido, porque os princípios morais, os princípios que ele passou para a gente foram muito assim, gratificantes. Eu tenho um irmão mais velho, que é o Ali Júnior, que ele é advogado, e o Temporão, que é o Gustavo, que também é ortopedista, que são 7 anos mais novo do que eu, que é ortopedista também lá em São João da Barra. São João da Boa Vista. E a gente teve uma infância muito feliz. Eu me lembro que eu nasci na Rua Paraná e depois meu pai comprou um terreno, que era um terreno de botia, e construiu ali a nossa casinha. E é aquela infância que não tem mais. A gente brincava de bola na rua e olha que coisa absurda. A polícia às vezes prendia a bola e o locutor, que era o Wilson Matos na época, ele anunciava no rádio: atenção, o senhor pai do senhor fulano, você tem que buscar a bola na delegacia. Olha que ponto que a segurança era naquela época. Né? Nós estamos falando isso há praticamente 57 anos atrás. E era muito feliz. Era Bétia, era bola, ali o Pique-esconde. Pique-esconde. Ali no Senac tinha uma quadra, eu acho que ainda tem uma quadra de futebol de salão, que ficava aberta. Então a gente juntava as equipes e ia lá jogar. Carrinho de rolemã, dia desses eu vi um carrinho de rolemã que agora estão industrializando, né? E a gente brincava com tudo isso. Era uma infância muito feliz, onde eu digo que não se precisava de muito dinheiro. Nós não tínhamos telefone de última geração, a gente não precisava vestir roupa de marca. A gente vivia simples, mas felizes. Não que nós não somos felizes hoje, mas hoje eu acho que o mundo ficou muito consumista em volta de etiquetas. E, Adriano, depois que a gente passa dos 60 anos, a gente começa a descobrir que não importa o que os outros pensam da gente, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Exatamente. Isso é muito importante, porque, igual hoje, você está aqui com um podcast interessante, pode ter certeza que pode ter algumas pessoas que não tiveram essa iniciativa criticando. Vai ter. Porque ele não teve essa iniciativa. Mas eu quero que tenha, professor. Não, mas então... Porque enquanto tem alguém me criticando, é porque eu estou incomodando. E se eu estou incomodando, eu estou no caminho certo. Exatamente. Então, minha infância foi muito feliz. E meu pai era muito rígido mesmo. Meu pai tinha uma coisa engraçada, que hoje você não pode fazer, mas eu chegava apanhado do meu pai. Não tenho vergonha de falar isso. Não tenho raiva do meu pai por causa disso. Amo meu pai. Antigamente eu achava que o meu herói era o Ayrton Senna. Depois que eu perdi meu pai, que eu fui perceber que o meu maior herói era o meu pai. E, assim, ele repetia 3 vezes uma coisa. E na terceira que a gente apanhava. Então, se eu estava apanhando, é porque eu tinha feito 3 vezes. Isso educava a gente. Não era tão ruim assim, né? Exato, a ter limites. Mas era uma pessoa fantástica, de um coração. É duro a gente falar do nosso pai. Não é fácil. Minha mãe está viva até hoje. Nós, domingo próximo passado agora, a gente almoçou a família junto, eu, minha esposa, meus filhos e meu irmão que estava aí, que mora em Florianópolis. Que legal. E ela lembrando as coisas, né? Então, isso Quantos é muito anos, bacana. professor? 95. Se Deus quiser, em outubro ela faz 96. Que privilégio, hein? Muito, muito. E é isso aí. A minha infância foi muito feliz. Sim. Aprontei muitas artes, né? Sou da época que a gente enchia bexiga no carnaval e jogava
bexiga cheia nos carros. Sim. Então, assim, eu não tenho Uma que infância reclamar. saudável, né? Muito saudável. E eu fiz faculdade, na época, eu nunca, assim, meu pai sempre me apoiou, ele sempre batalhou, por isso que eu me emociono muito quando eu vejo essas pessoas, que outro dia eu vi uma menina que se formou em medicina e ela levou uma enxada para a formatura dela, que o pai trabalhava na roça para formá-la. E aí eu lembro do meu pai, ele não carregou, não precisei carregar a enxada, mas tenho certeza que meu pai carregou muito peso para sustentar a gente. Então isso é o que gratifica, Acho faz que a gente ser o que é. Isso a gente tem uma coisa parecida em comum, né? Meu pai é vendedor, minha mãe professora do estado e... Rapaz, o que meu pai fez para eu me formar, uma hora talvez eu vou estar desse lado aí, alguém vai puxar essa história, né? E eu vou contar, mas o meu pai também é o meu grande herói, Porque, rapaz, um vendedor, meu pai não tem nem o ensino superior completo. Minha mãe muito culta, né? Professora, estudiosa, 3 faculdades. Só que é o professor do Brasil, né? O dinheiro é limitado. O que eles fizeram para eu me tornar médico e minha irmã se tornar advogada é um negócio digno assim de aplauso de pé. Então eu sou muito grato também aos meus pais. O senhor conhece meu pai, minha mãe, sabe do que eu estou falando. São pessoas simples, muito simples, mas que em algum momento da vida viraram e falaram assim: vocês querem? Eu vou dar um jeito. Não sei como, mas eu vou dar. E depois que a gente se forma, tem filho e começa a ver o quanto é difícil as contas e cuidar de um filho, a gente nota que o nosso pai é muito maior do que a gente imaginava, né, professor? Comigo aconteceu semelhante, né? Meu filho entrou numa faculdade particular, em Catanduva, e eu me lembro que eu falei para minha esposa, vixe, a coisa vai pesar, né? Porque todo mundo acha que nós ganhamos rios de dinheiro. A gente trabalha, nós não vamos entrar nesse mérito da questão, mas a turma vivemos bem, graças a Deus. Mas trabalhando, é o que eu falo para o meu filho, que trabalhando honestamente, o que eu tenho é porque eu acordo mais cedo e vou dormir mais tarde. É isso aí. E o meu filho, ele entrou em Catanduva, e eu me lembro que eu virei para minha esposa e falei: nossa, nós vamos ter que apertar as coisas. Vamos tirar muitas regalias e tudo mais. E quando ele se formou, que ele se formou no final do ano passado, você vai passar por isso, Adriano. O ano passado, eu tive 2 momentos fantásticos na minha vida. Um foi ter ido estudar com meu filho na Itália, italiano, Foi legal, que era um mesmo. sonho que eu tinha. Fiquei 1 mês com meu filho. Talvez para compensar a ausência que nós temos como médicos da nossa família. Nossa, um grande erro, né? E eu fiquei 1 mês com ele estudando e eu finalizei o ano com uma grande realização, que eu tenho certeza que meu pai está orgulhoso. Porque o maior orgulho dele é ele ter formado os 3 filhos. Sim. E eu tenho certeza que ele está orgulhoso onde ele esteja, no Grande Oriente, né? Porque ele viu que eu consegui fazer a mesma coisa que ele. A minha filha com dificuldades, mas ela se formou em pedagogia, e meu filho se formou em medicina. Não é para mim não diferenciou nada da pedagogia para a medicina. Não. De ter formado meus 2 filhos. Foi uma grande realização minha, e sempre lembrando do meu pai, que tenho certeza que era uma grande realização dele. Então, isso é muito legal. Parabéns, muito professor, parabéns. Você vai sentir isso. Isso é maravilhoso. Você vai sentir isso. Você é novo, seus filhos ainda são novos, mas eu gosto de conversar com você, às vezes, dar conselho, e o interessante é que você ouve meus conselhos. Ouço. Então, um conselho que eu volto a te dar aqui em pleno público é que volte a almoçar e jantar com seus filhos. Eu vejo que você joga bola com seus filhos, coisa que eu não sou atleta, não jogo bola, com meu filho jogava tênis, que prometi para ele que ia voltar, que ele voltou para Marília, ainda não tive tempo, e eu me recrimino por isso. Então, ouça mais esse conselho. Vamos lá. E aí o César começou a ficar adolescente e a vida vai mudando, né, professor? E aí, quando foi que você falou, eu quero ser médico? Então, meu pai é dentista,
talvez assim uma vontade oculta dele foi que eu fosse dentista também, mas eu tinha isso não vou falar que desde criança, porque eu passei por algumas fases. Nessa fase, César, criança, por incrível que pareça, eu pensei em ser bombeiro, que eu admirava o bombeiro, e que não deixa de ter um link com a medicina, né? Porque o bombeiro, ele se expõe para salvar vidas, né? Mas eu pensava em ser bombeiro, achava uma profissão admirável, como admiro ainda, mas eu pensava em ser bombeiro. E depois de um tempo, eu comecei a pensar em fazer medicina, porque eu sempre gostei de ajudar, eu sempre estive próximo das pessoas. Eu vejo, por exemplo, no meu filho, desde criança, ele também, o carinho que ele tem com as pessoas. Eu nunca falei nada para ele, para que ele não fosse influenciado, mas eu percebia nele o que eu tinha, que era de cuidar, de estar próximo, de ajudar as pessoas. E aí, por volta, eu acho que de 13 ou 14 anos, foi quando eu decidi fazer medicina. Aí vem uma outra história. Entrei na medicina, pensando em fazer pediatria. Aí eu percebi que eu não tinha coragem de aplicar uma injeção numa criança. Nunca apliquei injeção nos meus filhos. É difícil. Desisti no primeiro ano. Aí passei a gostar de cardiologia. E tinha um professor na faculdade, Dr. Jorge Nazari, que me apoiou muito. E aí eu terminava meu dia, né, lá pelo terceiro ano da faculdade, eu ia para a sala de eletrocardiograma e eu dava os laudos, aprendi a dar laudos com ele. Os laudos que estavam certos, ele passava para frente. O que estava errado, nós sentávamos, ele mostrava onde que eu tinha errado. Bom. Aí no quarto ano eu perdi o meu avô, pai do meu pai, que era o único avô que eu tinha conhecido. E eu tinha uma ligação muito grande com meu avô Mamed. Aí eu não tinha mais coragem, eu via os pacientes idosos para fazer eletrocardiograma, eu me emocionava muito. Eu via neles meu avô. E aí eu me balancei muito na cardiologia. E aí foi quando eu descobri que ia fazer ortopedia. E foi aí. Daí, no quarto ano para frente, eu passei a seguir como voluntário a ortopedia, no quarto, quinto, sexto ano. E aí seguiu essa carreira de ortopedia. E aí, professor, para entrar na faculdade, em outros tempos, né? Hoje a realidade da nossa profissão é diferente, não vamos entrar nesse mérito, mas para entrar na faculdade, naquela época, não era tarefa fácil. O cara que entrava em medicina, ele por si só já era diferenciado, por ter conseguido esse mérito. Na adolescência, tem muita coisa envolvida, né? A gente abriu mão de sair com a menininha que gostava, a gente abriu mão de ir numa festa, a gente, enfim, se dedicou para isso. Foi muito difícil. O que o senhor acha? O que o senhor lembra dessa época? A cabeça, né? Um jovem que precisa decidir o que vai fazer para o resto da vida, enfim. Foi difícil. O que eu fazia? Por incrível que pareça, eu estava no terceiro integrado. E aí, um dia, um professor virou para mim e falou no segundo semestre, o segundo semestre nada mais é do que um resumo do que foi o primeiro, segundo e terceiro ano. E aí eu conversei com meu pai. Falei, pai, eu penso em continuar inscrito, que eu tinha que continuar, porque eu tinha que fazer os simulados para ter nota, mas eu queria abdicar de ter que ir à escola. Ele falou, mas filho, isso aí... Eu falei, não, porque eu penso assim, para eu ir de manhã, começava às 7h10 da manhã, terminava 20 para 1, então você tinha que acordar às 6h15 e tal. Eu falei, não, eu vou me dedicar. E se eu não tirar entre os 10 primeiros nos simulados, eu volto para sentar nas cadeiras da escola. E o que eu fazia? Eu acordava de manhã, 7h30, tomava o café e sentava às 8 horas da manhã, estudava das 8 ao meio-dia, parava ao meio-dia, almoçava, descansava, dormia até 1h30 da tarde. Acordava, lavava o rosto, sentava às 2 horas, levantava literalmente às 6 horas da tarde, tomava banho, jantava, sentava às 8 e ia dormir por volta de 11 horas. Todos os dias. Durante? O segundo semestre do terceiro colegial. Aí não tinha final de semana. A única coisa que tinha de final de semana era no domingo, que eu relaxava assistindo jogo, alguma coisa,
e, por incrível que pareça, às 7 horas da noite, às 19 horas, na Globo, assistia os Trapalhões para me divertir e depois Fantástico ia dormir. E era difícil. É o que eu falo para alguns pacientes que chegam e vão prestar. Mas eu falei, você tem que abdicar de muitas coisas. Porque é um ano de sacrifício para você entrar na faculdade. Na faculdade, você dá uma relaxada um pouco, porque não é tão exigido quanto você entrar nesse processo seletivo para entrar na faculdade, né? E foi assim. Agora, isso que você falou, tem que abdicar. Até hoje a gente continua assim, né? Com os plantões, com os plantões à distância, com coisa então. Mas, não, é assim, quando você tem um objetivo, né? Esse sacrifício passa despercebido, você não se cansa tanto, né? Tinha algumas matérias que eu não gostava. Nossa, história e geografia, que é diferente de hoje, né? A geopolítica. Sim. Nossa, e uma dica que eu sempre dou para todo mundo e que eu começava. Então, na hora que eu estava bem disposto a estudar, eu começava pelas matérias que eu menos gostava. Você não gostava, exatamente. Porque aí eu pegava as que eu gostava, aí você não sentia. Mas sempre foi difícil, né? Eu me lembro na época que o primeiro resultado que saiu do vestibular foi que eu havia passado em Taubaté. Aí eu cheguei e falei, pai, Taubaté eu não vou. Era uma cidadezinha de ruas estreitas e tal, eu não tinha me adaptado e tal. Aí o segundo resultado que saiu foi de Catanduva, que eu havia passado. Olha o destino. É o destino. É o que eu falei para o meu filho. Eu tinha passado em Catanduva. Aí, minha mãe foi, na época, você tinha que ir presencial. Aí minha mãe foi para Rio Preto, esperar sair a classificação, né? Eu me lembro isso como se fosse hoje. Que eu sentei na mesa, pai, mas a mamãe não ligou para passar o resultado. Não, eu acho que não saiu. Então, mas, na verdade, lá em Rio Preto, eu tinha ficado na lista de espera. Mas ela não quis dizer porque eu estava, literalmente, prestando FAMEMA. Bacana. Aí, quando terminei a prova da FAMEMA, né? Aí ela falou, olha, filho, você está na lista de espera lá. Que eu tinha certeza que eu tinha passado em Rio Preto, na FAMERP. Porque eu tinha feito 80% das provas. Aí descobriram uma irregularidade no vestibular, anularam, acho que 20 e tantos alunos, e eu também havia passado lá. E, felizmente, passei aqui em Marília e acabei ficando por aqui. Que não me arrependo, foi muito bom. Aqui ótimo. É muito bom. É isso, E o que eu sinto, eu posso estar errado, tá, professor? Eu vou falar, não sei se o senhor concorda. Era difícil de passar. Eu demorei um pouquinho mais, eu fiz 3 anos, né, para passar. Quando eu passei, eu cheguei no ápice do meu objetivo ali, né? E aí eu tinha um orgulho de estar ali, cara. E eu falava, os negros falavam assim, Adriano, vamos tem que treinar para os jogos. Eu ia com o maior orgulho do mundo, eu falava, eu faço parte do time da medicina. Tem festa, eu ia. Tem que estudar, eu ia. Então a gente vivia aquilo com um prazer gigantesco. E o que eu noto hoje, vendo algumas pessoas que fazem medicina, principalmente nas particulares, né, que é mais fácil de passar, elas não dão o valor, né, porque muitas vezes elas não sentaram ali das 8 da manhã às 8 da noite. Elas não passaram por um vestibular que exigia grande resultado e tô ali, passei mais uma coisa, né? Fiz uma prova ali, nem estudei direito, talvez, enfim, é o meu diagnóstico, tá? E aí eles não têm esse amor pela faculdade. Esse amor por fazer, por estar ali. Não estou falando de todo mundo, existem pessoas que sentem isso ainda, mas o que eu vejo de algumas pessoas. Eu não sei se o senhor concorda com isso. Plenamente. Tem um ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Essas pessoas que têm essa facilidade, vamos dizer assim, realmente parece que eles não dão valor. O que a gente briga, né? Bom, aí tem uma falha minha durante a faculdade que é diferente de hoje. Por exemplo, hoje tem a Intermed, né, que são os Jogos Universitários entre Medicina. Na minha época, você não recebia falta, mas as aulas continuavam correndo normalmente. Sim. E eu nunca fui a uma Intermed para nunca perder aula.
E aí eu tenho um Eu orgulho... também não. eu tenho um orgulho do meu filho, assim, ele entrou lá em Catanduva, ele fez parte da Atlética, ele participava, eu falava, puxa vida, eu nunca que fiz legal. isso, mas só que hoje é diferente. Hoje eles são hoje assim, eles têm a dispensa. A gente para, né? Isso, para. Pelo menos na minha época parava. Isso, agora ainda para, mas na minha época parava para não perder. Então, essa é uma falha que eu tive na faculdade. Mas você tem razão. Para a gente valorizar uma coisa, por isso que às vezes as coisas fáceis não são valorizadas. E às vezes eu acho que não é que a rigidez do meu pai na educação, às vezes com o meu filho também eu sou assim, porque tudo que você dá fácil é muito fácil. E eu, graças a Deus, assim, eu vejo que eles têm uma valorização muito grande das coisas que a gente tem, que sabe que nada é fácil. Sim. Sabe? Até meu filho às vezes questiona, pai, mas não está na hora de diminuir o ritmo? Não tá, eu também questiono você. Com certeza, eu sei disso. Esse é um conselho que você dá que por enquanto não ouço. Mas assim, mas é gostoso, Adriano. Você vê, eu tenho que pensar dessa forma. Nesses últimos 3, 4 meses, pra você ter uma ideia, eu tenho dormido pouco. Eu estou terminando o 3º capítulo de um livro. Eu já tenho 2 livros que eu vou publicar, 2 capítulos, e estou terminando o 3º. Então, eu acho que eu já cumpri aquela fase de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um capítulo de livro, né? É isso aí. Mas eu gosto de estudar. Se você perguntar qual é o meu grande lazer, é estudar. Eu gosto, porque assim, eu me entretenho naquilo que eu faço e eu, às vezes, passo o tempo, mas a gente tem que melhorar, a gente tem que... Aí o Emílio César entrou na faculdade e... aproveitou a faculdade. Aproveitei a faculdade. Eu, no 2º, 3º e 4º ano da faculdade, eu era monitor de anatomia, onde eu me deliciava nas peças. Na faculdade, por incrível que pareça, eu fui tesoureiro do diretório acadêmico, né? A gente tinha um barzinho que chamava Flor Roxa, que era ministrado, que trazia rendimentos para o diretório. E depois a gente foi. A faculdade, que por sinal esse ano a gente completa 40 anos de formado, nós vamos ter um encontro de turma agora de 40 anos de formado, mas eu aproveitei bastante a faculdade, sim. Eu acho que era diferente, não é que nem hoje, por exemplo, na FAMEMA, que tem aqueles grupos de estudos que são bem fragmentados. A classe era aula mesmo, era né? Aula, eu tinha também. O meu peguei a transição, né? Até o 3º ano, o meu foi aula, prova, normal, e depois mudou o método lá, que eu discordava um pouco, mas enfim. Mas eu aproveitei bastante. Eu acho que a faculdade me ensinou bastante coisa, além de medicina. Eu tive excelentes amigos, colegas, que a gente tem como uma família. Temos até hoje, né? Que bom, isso é muito bom. 15ª turma. Recentemente a gente tem nos encontrado na 3ª semana do mês, terceira quinta-feira do mês, a gente tem saído para jantar juntos. Legal. O pessoal daqui de Marília. Muito gostoso, Adriano. Muito muito bom. Gostoso. Não tenho o que reclamar, não. E aí conheceu a professora Salete na faculdade? Conheci na faculdade. Eu estava no final do 5º ano e ela estava no final do 2º ano, que por incrível foi realmente num interclasse que tinha, que a gente se conheceu. Ai, que legal. E aí nós começamos a namorar. A fama era boa do Dr. Emílio? E olha, se você perguntar para ela assim, ela é uma fã minha. Se você perguntar e falar de contrário, vai falar. Não, Emílio é Caxias, ele estudava, ele não sei o quê. Tanto que ela gostava muito de esporte, de festa. Aí eu comecei a cortar essas coisas dela, né? Não, você tem que estudar mais. Pegava no pé dela, estudava com ela e tudo mais. E aí eu namorei, né? Aí eu terminei, foi quando... no final do 5º, 6º ano, depois R1, R2, R3. Quando eu terminei o R3, ela terminou a faculdade. Foi quando eu fui, então, aí para PUC São Paulo, em Jundiaí, quando eu fiz fisiatria. E ela aí passou no 1º ano de residência. Depois eu fui para São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, foi onde ela fez o 2º ano de residência. Aí quando eu voltei, ela foi para São Paulo fazer pneu infantil na Santa Casa. Então, nisso aí se passaram 8 anos. 8 anos. Aí quando ela voltou, ainda a gente estava meio assim em questão de casar. Nós continuamos juntos. Mais um ano, foram 9 anos de namoro. E, graças a Deus, nós estamos completando
32 anos de casado. São 41 anos juntos, graças a Deus. Exemplo, coisa boa. E nós temos uma família, Adriano. Não é porque estamos frente à câmera, eu não tenho que reclamar. Que bom. Eu venho de uma família muito boa. A família da Salete também é uma família excelente. Os pais dela, fantásticos. A turma brinca que não gosta da sogra, não gosta do sogro. Eles eram muito bons para mim. Sim. Eu gostava muito. Depois que eu perdi o meu pai, aí eu tive o pai da Salete como um segundo pai meu, que era uma pessoa que eu admirava muito, gostava. Minha filha também admirava muito. Eles eram muito ligados. E aí nós estamos juntos. Tenho a Isabela, que está com 30 anos hoje. O Felipe, que está com 26, que se formou em medicina, estão aqui. E, rapaz, eu tenho que agradecer, eu acho que todo dia, a Deus, em primeiro, por acordar. Em segundo, por ter a família que eu tenho. Falar que a gente, de vez em quando, tem umas discussões, mentira. Todo mundo tem. Uma família normal tem. Se não tiver, então, tá errado. Exatamente. Então, a doutora... ela que me escolheu a camisa, tá? Para vir aqui. Ela que ela é elegante, hein? Ela é elegante. Eu sou totalmente dependente dela. Se eu tenho um curso para dar, se eu for alguma coisa, ela que me faz minha mala. Tudo. Então, assim... Ela cuida de você. Ela cuida de mim. Isso é maravilhoso. Isso é... A Ariane cuida muito de mim também. E eu sou muito grato a Deus por isso. Ótimo. Mas vamos voltar. A gente ultrapassou uma fase importante. Vamos voltar. A residência de ortopedia. Que hoje é diferente também. Né, professor? É diferente. Hoje a gente está lá, a gente vê, é diferente. Inclusive, queria deixar 2 menções aqui. Dr. Roberto Mizobushi, Dr. Alcides Dorigan. Gratidão por tudo que vocês fizeram pela nossa residência. E eu convivi com os dois, tive essa honra. E sou extremamente grato a tudo que eu aprendi. E aí eu vou entrar naquela residência militar, chata, difícil, com muita parte psicológica, como que eu digo? Era um transtorno psicológico tá ali, né, professor? A gente era treinado assim de uma forma... Eu falo treinado porque é treinado mesmo. A gente era treinado de uma forma muito rude, muito difícil. E não era para qualquer um aguentar... passar os 3 anos ali era para pouca pessoa. Eram para poucas pessoas. Acredito que na sua época devia ser um pouquinho pior ainda, né? Por quê? Era residente mesmo, né? Da palavra de residir ali. Vocês moravam no hospital, né? Exato. Eu gostaria de acrescentar mais uma pessoa. Dr. Sérgio Belucci, que também era nosso professor, uma pessoa fantástica. Fantástica. E era isso aí mesmo. Mas volto a te dizer, mar calmo não cria bom marinheiro. Exatamente. E eu me lembro que eu sofria muito, porque se você acha que a gente sofre, na minha época, quando eu entrei na residência, eu e o Périx, que era meu colega de residência, só nós dois trocávamos o R1, o R2 e o R3. E a residência só tinha na Santa Casa. Tudo Santa Casa. Não tinha nenhum serviço mais em Marília, né? Então, era uma loucura, porque residente, literalmente nós residíamos, mas pouco dormíamos no hospital. Porque quando você estava de plantão, era uma loucura. Mas, assim, se aprendia muito. É o que a gente fala. Você tem que ter, primeiro, vontade. Segundo, disposição. Terceiro, comprometimento com aquilo que você faz. Então, eu pegava no teu pé também. Eu não era bonzinho, não. Eu não era bonzinho, não. Mas eu só agradeço. Porque eu acho assim, e hoje eu vejo... A gente nunca passou vergonha, quem saiu daquela época, nunca passou vergonha em São Paulo, em Campinas, ou em qualquer lugar do Brasil que eu fui trabalhar, graças a Deus, eu nunca passei vergonha. Porque eu tinha o compromisso de levar o nome da FAMEMA, que era uma coisa que o Dr. Roberto falava. Você tá levando nosso nome, hein, cara? Exatamente. E eu tinha isso dentro de mim. Eu falava, cara, se eu pisar na bola aqui, vai chegar lá. Né? Não era isso? Exatamente.
E o Roberto falava outra coisa, que além de formar médicos, nós tínhamos o compromisso, às vezes, algumas vezes até de formar homens. Exatamente. Porque eu me lembro que ele pegava no pé, se você estava com a roupa suja, se você não estava com a barba feita, Essa em barbinha tudo. aqui, E não, esquece. não, essa barbinha sua aí, ele teria te dado uma gilete para você fazer a barba, te dispensar, vai fazer a barba e você volta E com a barba depois feita. volta. Né? Isso aí. Mas assim, realmente, todos os locais que a gente ia, a gente era muito bem recebido. E ainda somos. Sim. Tá? Ainda somos. Porque tem nome. É um cartão de visitas, né? A gente traz esse nome e o que acontece é que, sabe, Adriano, às vezes eu vejo até você, e eu já até uma vez chamei a tua atenção que talvez você tenha sido mais bravo do que eu com os residentes. Mas depois que a gente chega a uma certa idade, que a gente vira pai, a gente fica meio mole, sabe? Outro dia você vai se lembrar, eu falei, não, Adriano, pega leve, pega leve e tal. Mas você está certo, porque a gente tem que cobrar mesmo. E eu acho que, olha... Sabe o que acontece, professor? É assim, ali é o último estágio de ter uma proteção, né? E se a gente não pegar... Assim, o senhor sabe, ao mesmo tempo eu sou o mais amigo de todos lá, dos meninos. Sim. Eu fico no quarto lá, eu converso, eu brinco, eu tiro onda. Só que assim, a gente tá lidando com vida ali, com o pai de alguém, com a mãe de alguém, com o filho de alguém. E em determinado momento, a gente tem que mostrar essa realidade para a pessoa, porque eles estão ali ainda muito com a cabeça do aluno, né? Ah, eu sou aluno. Não, amigão. Você é médico já e você responde por isso daqui. Exatamente. Você tem CRM, você é responsável. Né? E às vezes o que falta é realmente um grito mais, um grito que eu falo assim, uma palavra mais firme. Exato. E aí o cara... é verdade, né? O professor não tá falando por mal. Ele tá falando porque ele quer meu bem. Ele tá falando porque ele quer que eu cresça como médico, como pessoa, enfim. Exatamente. E é isso. Passamos por essa fase da vida. E aí continuamos ligados a ela, formando médicos. Sim. Né? E eu nem sei quantos residentes já passaram e quantos a gente já formou. Certo. Mas eu acho que a grande maioria... Graças a Deus, assim, a gente tem bons médicos. Tem alguns, Adriano, que você sabe, não tem jeito. Você empurra, você puxa, você ajuda, você carrega. Faz parte. Mas eu acho que é complicado, porque o ensino é dado a todos igual, é cobrado de todos igual. Mesma coisa. E alguns não estão aí. Então, mas... Faz parte. A gente continua. É que antes a gente tinha vergonha de não passar na prova, hoje às vezes tem uns que não tem mais, mas enfim, faz parte da vida, né, professor? E aí o Emílio César Murad foi fazer fez coluna, passou por essa fase também e se tornou o Dr. Emílio. A minha pergunta é, quando um dia você chegou em casa, deitou no travesseiro e falou... eu venci. Por exemplo, eu comprei o carro que eu queria, eu comprei a casa que eu queria. Agora eu estou falando de material mesmo, porque é justo. Quem estuda, quem trabalha, quem se dedica, um grande empresário, ele é justo, ele conseguiu o que ele quer. Exato. O senhor lembra disso? Lembro. Eu acho assim, toda hora eu vou voltar a lembrar do que meu pai falava. Sim. Porque ele é muito presente até hoje. Sim. E meu pai sempre falava o seguinte, filho, quem se frustra economicamente, se frustra profissionalmente. Você não precisa ser mercenário, mas você tem que ser reconhecido. Certo. Eu, assim, eu cheguei no estágio que às vezes eu olho para trás e falo assim, nossa, como eu consegui tudo isso? E eu penso assim, eu acho que a gente tem que ser... Eu sou temente a Deus e eu agradeço muito a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de fazer essas coisas, mas eu acho que a gente é merecedor. Por exemplo, amanhã nós vamos estar na faculdade, 7 horas da manhã. Vamos. Aí termina a faculdade, aí você vai para o consultório, você trabalha, sai 11 horas da noite. Tem dias que eu fico sem almoço, por isso que às vezes eu me recrimino de não almoçar em casa com meus filhos, porque eu passo direto no consultório.
Então, eu acho assim, que eu ponho a cabeça no travesseiro e falo assim, eu estou tendo, não vou mentir, total reconhecimento não. Eu acho que pelo que a gente dedica, tem profissões que são reconhecidas e ganham muito mais Sim. do que nós. Sim. Mas eu acho que eu ganho o que é justo. E eu falo assim que Deus me proporciona tudo aquilo que eu preciso para que eu preciso caminhar sem necessidade. Então, eu acho que sim. Não vou mentir, tem dia que eu chego em casa chateado quando você ajuda uma pessoa e essa pessoa não tem gratidão. Eu acho que isso é pior do que dinheiro. Então, às vezes eu ponho a cabeça no travesseiro, fico muito chateado. Não é uma regra, mas a grande maioria que paga é muito mais grato dos que o que a gente faz de graça, né, professor? Sim. Não é uma regra, lógico, mas assim, parece que a gratidão está diretamente ligada ao pagamento, alguma coisa assim, porque o cara dá valor àquilo. Quando você fala assim, vem aqui, eu faço para você, que isso, é meu amigo, enfim, parece que muitas vezes, não é sempre, não tem esse, né? Eu tento me iludir achando que as pessoas não têm uma formação, vamos dizer assim, ela não tem um reconhecimento para ter a gratidão. Mas em algumas vezes você tem razão. Eu acho que assim, parece que nós estamos fazendo mais do que obrigação e esquecem que nós somos seres humanos. Sim. E nós somos falíveis. Sim. Que nós não temos erros médicos. Nós temos algumas complicações cirúrgicas. Sim. Isso que as pessoas se confundem muito. Então, eu acho que a hora que eu coloco a cabeça no travesseiro entristecido é quando eu me empenho muito para fazer o máximo e não tenho o mínimo de reconhecimento. Eu acho que nessa hora, e não é dinheiro, é realmente gratidão e reconhecimento. Então, nessa hora a gente... E volta e meia a gente tem isso. Mas depois, no dia seguinte... Vem sempre alguém que dá um tapa na nossa cara, né? Outro dia, eu sou muito emotivo. Outro dia eu cheguei, posso dizer, chorando em casa, que teve um paciente que suspendeu a cirurgia dele numa segunda-feira, por umas questões hospitalares. Aí eu expliquei tudo para ele, ele falou, doutor, fique tranquilo, eu confio no senhor. Aí eu me desfiz de tudo que eu tinha que fazer, para operá-lo já na quarta-feira. E aí ele estendeu a mão, me pegou a mão e falou, doutor, muito obrigado por o senhor não desistir de mim. Eu juro, Adriano, aquilo ali vale por um monte de coisa. A gente sabe. Porque para você receber isso, lá no Hospital de Clínicas, não foi nem dinheiro. Sim, sim. E esse paciente, depois que ele melhorou o quadro neurológico dele, era uma lesão cervical, e de vê-lo recuperando movimentos, é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Mas a gente vai vivendo assim, vai vivendo de ilusão, vamos vivendo de gratidão, vamos vivendo de felicidade, família, e é isso, Adriano. É isso que a gente tem que levar. E aí veio a coluna, se tornou o Dr. Emílio, que é conhecido não só em Marília, não só no estado de São Paulo, mas isso eu sou prova. Não, sou prova. Quando a gente vai em congresso, quando a gente vai nos lugares, o senhor é extremamente conhecido no Brasil inteiro. Obrigado, e muito por mérito do senhor e muito pela pessoa que o senhor é. Esse cara agradável, que conta piada, que tá ali, que brinca. Então as pessoas te querem bem, te querem por perto, e isso é muito bom. E o senhor praticou a cirurgia da coluna, o tratamento da coluna vertebral por anos a fio, aquela medicina mais tradicional. Perfeito. E assim, como que era naquela época ali, né, professor? Explica um pouquinho das diferenças ali. Bom, pra você ter uma ideia, eu peguei a época da medicina que não tinha tomografia, não tinha ressonância. Eu não sei nem como que eu começaria. Então, a gente fazia um exame que se chamava mielografia, injetava o contraste, via o contraste na coluna e a gente operava baseado na mielografia. Depois veio a tomografia. Foi inclusive aí que eu comecei a fazer a correlação clínica
eletromiografia, Sim. né, que eu fui pioneiro quando voltei, e tomografia. Foi a tese de mestrado, né? Quando surgiu a tomografia, que era uma novidade. E depois disso eu continuei, né, na coluna. A gente precisa ter uma ideia, Adriano. Quando a gente operava escoliose, tinha uma haste, chama haste de Harrington, que punha só 2 ganchos, não tinha esses parafusos pediculares que corrigiam tanto. Todos presos à haste, né? Hoje, né? Isso. E hoje a gente tem essa correção tridimensional. Na época não, era essa haste, parecia $1, assim, era uma haste para esticar. Nós acordávamos o paciente no meio da cirurgia. A gente tinha que fazer uma anestesia. A hora que você corrigia a escoliose, chamava wake up test, teste de despertar. O paciente tinha que acordar durante a cirurgia para alguém ficar gritando na orelha dele, mexe o pé, para ele mexer o pé, para você saber que você não tinha estirado tanto. Hoje é tudo monitorizado. Monitorização intraoperatória. Então, nós pegamos toda essa fase. Peguei já a fase, antes disso, de fratura de coluna, nós tratávamos no gesso. A gente fazia uma injeção muscular, uma analgesia, colocava lá numa mesa de tração, foi um colete engessado. Colocava um colete chamado Milwaukee, que pegava a cabeça, tudo, ficava só a boquinha e as orelhas. Que conforto, então, né? Nós pegamos tudo isso aí, né? E aí foi modernizando. Foi. Pra você ter uma ideia, assim, a coisa modernizou tanto. A medicina é isso, né, professor? Não, e vai trocando uma cirurgia aberta por uma minimamente invasiva por uma não cirurgia. É isso. Eu tive agora, nesse final de semana passada, quinta, sexta e sábado, fazendo mais um aprimoramento de cirurgia endoscópica de coluna, nós operamos 10 pacientes. Né? Foi assim um tipo mutirão que a gente fez ali. Por quê? Porque nós estamos trocando aquela cirurgia aberta por uma minimamente, quando bem indicado. Tem que ser bem indicado. Né? Não então, é a solução de todos os problemas, exato, né? Exato. Então, e a gente tem que trocar. Muito tem melhorado. Então, a gente acredita muito, por exemplo, na medicina regenerativa. Olha uma coisa interessante. Há muitos anos atrás, eu fui com um colega que fazia a parte que nós chamávamos de células-tronco em Marília. Sim. E eu falei para ele, olha, a gente tem operado muito hérnia de disco, eu queria fazer uma punção no ilíaco, presta atenção, e injetar o osso, esse sangue do ilíaco no disco, como uma célula. A gente não falava em proliferação celular, não falava em PRP, não falava em nada. Aí eu falei, não podemos fazer teste em humanos. Aí eu fui tentar ver para fazer, tinha que fazer em porco. Mas em porco, para eu fazer a ressonância em porco era complicado e tal, e eu acabei não fazendo. Isso tem mais ou menos uns 30 anos. Adriano. Como é que chama isso hoje? BMEC, que é o aspirado medula óssea concentrado. Né? Tem um colega que é um braço importantíssimo da regenerativa, né, professor? E o colega que foi presidente, não sei se ele ainda é, o Lucas, ele foi, Emílio, se você tivesse feito isso, você era conhecido mundialmente. Eu falei, pois é. Mundialmente. A gente teve a ideia, mas não prosseguiu, porque na época, não pode. Falei, mas nem com termo de consentimento do paciente, não pode. E eu fiquei com medo de fazer, mesmo que por debaixo do pano. E você vê, e hoje tem uma indicação precisa para isso. E a gente tem que acreditar nessas coisas, porque isso funciona. Né? A gente já conversa bastante sobre isso. Tem várias coisas que você tira ou posterga um procedimento cirúrgico. Exatamente. De um paciente que vai fazer uma artrodese, você posterga isso 5, 10 anos, e quem sabe daqui 5, 10 anos tem uma outra coisa revolucionária que vira endoscópio, cápsula, alguma coisa assim. Então, porque a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, a gente tem aprimorando. Quer dizer, antes a gente fazia uma fratura, uma artrodese longa. Hoje a gente faz um para cima, um para baixo. Isso. Então, essa é a modernidade. E nós temos que estar acompanhando isso. O que a gente tem que deixar bem claro aqui, professor? A cirurgia não vai deixar de existir, né? A minimamente invasiva não vai deixar de existir. Mas hoje a gente tem a medicina regenerativa como mais uma ferramenta. Muitas vezes para postergar uma cirurgia, muitas vezes para curar uma certa doença, para tratar um processo inflamatório, por exemplo, uma osteoartrose do joelho. A gente não regenera esse joelho, mas a gente modula essa inflamação, trazendo uma melhor lubrificação para aquele local, trazendo menos dor para o paciente consegue reabilitar a musculatura dele. Reabilitando a musculatura, ele vai estar protegendo essa articulação e vai viver uma vida melhor.
né? Você proporcionar uma qualidade de vida e não um raio-x, uma alteração radiológica grave. Exato. O que hoje a gente tem que ver muito bem é o paciente, examinar o paciente. Não existe mais cuidado da coluna do Emílio, e sim do Emílio como paciente, né? Exatamente. Então, isso tudo nós temos que levar em consideração. Infelizmente, tem gente que trata o raio-x. Então, olha um raio-x, eu já vejo pacientes que fizeram essas medidas regenerativas. Você olha o joelho, tá entre aspas, né? Porque eles falam, tá osso com osso, tem que operar. Doutor, mas eu fiz isso aqui, eu fiz uma infiltração assim, e eu estou muito bem. Eu falei, então, vai operar por quê? Que bom. A prótese, se você fizer uma prótese, ela tem uma vida. Não tem? Tem. Então, quanto mais eu postergar, eu tenho um paciente que eu venho tratando dele, ele tinha uma ótima... Deixa eu só corrigir essa frase, senhor, desculpa. Sim. Primeira vez que eu acho que eu vou te corrigir na vida. Não é. Pode... Quanto mais postergar, se isso não estiver trazendo malefício para a vida do paciente. Exato. Assim, qual que era a história antes, né? Não, temos que fazer uma prótese lá na frente, mas assim, se o paciente não tem qualidade de vida nenhuma, se ele já fez todas as medidas pré-operatórias e não teve resultado, se esse cara tem 40 anos e não consegue pôr o dinheiro na casa, o leite da criança na casa dele, esse cara ele é candidato a operar mesmo novo, né, professor? Sim. É isso que eu quero deixar claro, lógico. Porque assim, as pessoas têm ainda na cabeça essa coisa da medicina de 30 anos atrás. Não pode fazer agora, tem que fazer lá na frente. Não. Depende, tudo depende, né? Exato. A indicação é muito clara. Eu tenho um paciente que toda vez ele fala assim, doutor, o senhor continua me usando como exemplo? Eu tratei dele, ele corria 20 quilômetros 3 vezes por semana, e quando ele não corria, ele fazia bicicleta. E a gente conseguiu, com tratamento, postergar isso daí durante 13 anos. Esses dias ele foi no consultório e falei, rapaz, não tem jeito, você vai ter que operar, porque inclusive está piorando a sua condição do acetábulo, você vai ter que procurar alguém para fazer prótese. Agora, é lógico, é isso que eu falo, a qualidade de vida, né? Isso que você falou é verdade, é um sujeito que ele é provedor, se ele tiver limitação e dor, não tem jeito. Tá enrolado. Exatamente, ele tem que passar por isso. E aí, não é só financeiro, né? Porque o cara fica ali resmungando, murmurando, irritado, trata mal a mulher começa, né? Porra, aí a gente sabe de tudo, de todo o desfecho, né? Exato. É separação, muitas vezes traição, pelo simples fato do cara ter dor 24 horas por dia. Não faz sentido viver desse jeito, né, professor? Exatamente. Mas voltando na regenerativa, o senhor acredita na medicina regenerativa? O que o senhor pensa da regenerativa hoje? Eu acho que tudo, quando bem estudado e bem indicado, tem o seu lugar. E eu acredito na regenerativa. Eu acho que não podemos vender como milagre, nem como a solução de todos os problemas. Exatamente. Mas ela ajuda em 90% dos casos. Vou comparar, uma comparação meio grotesca, mas, por exemplo, como a cirurgia de hernia de disco. Lá atrás, quando a gente fazia mielografia, todo exame de mielografia, todo exame que tinha protusão discal, tinha hérnia, nós operávamos todos os pacientes. A gente chegava a operar 5 por semana. Certo. Hoje, se opera muito pouco. Não chega a 10% a 15%. É lógico que, por ser referência, a gente atende muito mais pacientes que trataram habitualmente e não melhoraram, mas Sim. se opera muito pouco. A regenerativa é uma solução que está vindo com força, bem estudado, tanto é que agora já foi, graças a Deus, liberado o PRP, tá? Que eu achava uma coisa assim absurda, que o dentista podia usar, mas o médico não podia. Quer dizer, é uma coisa absurda, Mas o que a gente tem visto, porque, por exemplo, o PRP lá atrás, quando a gente usava empiricamente, inclusive em jogador de futebol, eu cheguei a publicar, nós chegamos a apresentar na FAMEMA, pela FAMEMA, um trabalho com PRP na recuperação de lesão muscular de jogadores que ele voltava mais rápido para a prática esportiva. Depois desse trabalho, nós tivemos que deixar engavetado, porque o PRP não estava liberado. E é uma realidade. Eu vivo isso hoje. Eu trato muita lesão muscular com o PRP. Então, você bem indicado, eu acho que tem uma solução. Eu acredito na medicina regenerativa. Eu acho que é uma coisa, é isso que nós falamos de evolução, né? Eu acho que
O médico que tem o preconceito contra a medicina regenerativa é que ele não sabe, ele não tem o conceito da medicina regenerativa. Então, ele, eu assim, chamo de reparativa, tá? ou reparativa, mas assim, ele não tem... é o medo, entre aspas, o medo desconhecido. Ele não tem o domínio sobre aquilo, então ele fala, olha, eu não acredito nisso. Mas eu acredito e muito nisso, e muito. E eu falo reparativa, professor, porque assim, quando a gente fala regenerativa, soa como vai voltar a ser de novo como é. Em alguns casos, sim. Temos estudos de tendão de ombro, né? Enfim, de algumas ocasiões que a gente volta a ter um tendão saudável, principalmente de ombro, né? Quando a gente faz o PRP, associa ali uma barbotagem, existem N técnicas, N coisas que dá para a gente fazer, onda de choque, laser terapia, enfim. Muitas vezes a gente consegue trazer esse tendão por um tendão saudável de novo. Mas assim, eu volto a dizer, joelho, quadril, osteoartrose, a gente ainda não tem nada que traga a cartilagem para o estágio inicial. Existem estudos na Alemanha avançados, acharam lá o gene que, bloqueado, a gente consegue que os condrócitos reformulem ali, mais ou menos isso, para as pessoas entenderem. Se eu for falar, né? É difícil. Mas, hoje, 2026, não temos. Mas é o que eu falo, modula, melhora, enfim. Então, tudo tem uma indicação e tudo pode ser usado ao favor do paciente, né? Para o bem do paciente. Porque eu penso assim, uma cartilagem extremamente comprometida, por exemplo, aí você vai me corrigir de novo se eu estiver falando errado e eu não me importo. Tá. Por exemplo, não adianta eu fazer o ácido hialurônico, mas... Não é indicação, né? Mas... Albac 4 para frente, acabou. Não faz. E eu acho que você fazer ali um PRP... Modula. Então, quer dizer... Então vamos pensar num paciente que é cardíaco, que tem alguns problemas básicos de saúde e ele tem uma artrose avançada, seria uma indicação de prótese, por exemplo, mas ele não pode operar por todos esses motivos. O que a gente faria? Modularia essa inflamação, bloquearia ou neuromodularia os geniculares, né? Para quê? Para esse paciente ter menos dor, ganhar mais massa muscular. É isso, né, professor? Exato. Então, realmente, existe ciência por trás disso. Eu lembro quando eu comecei, o senhor lembra? Não tem evidência, não tem estudo, não tem uma comprovação. Muitas vezes, hoje ainda não tem de algumas coisas. E a gente faz de forma experimental mesmo. Por isso que eu estou associado à ProRegen, porque é um grupo de hoje 31 clínicas estudando a medicina regenerativa. Para quê? Para que lá na frente a gente tenha evidência e mostre. Funcionou aqui, deu certo aqui, e acho que é perfeito. Não, Adriano, é por aí. Tudo que é novo tem que ser desvendado, desbravado, né? Eu enfrentei isso quando eu comecei a fazer, há muito tempo atrás, o terapia por onda de choque. Exatamente. É a mesma coisa. Isso aí não serve. Funciona. Isso aí não tem evidência. Está enganando os pacientes. No último congresso nacional, eu apresentei, inclusive, terapia por onda de choque em tratamento de síndrome do túnel do carpo. Que até eu, vou ser sincero, me espantei com os trabalhos de literatura. Eu fazia alguns casos, quando o paciente não queria operar e tal, a gente fazia terapia de onda de choque. E melhoravam. Tal. E eu apresentei um trabalho no penúltimo Congresso Nacional. Então, mas eu enfrentei tudo isso. É isso que eu te falo do medo do desconhecido, né? Porque os colegas, assim, têm essa rejeição, talvez, inicialmente, mas hoje a terapia de choque tem para muita coisa que funciona. Maravilhoso. E tal. Então, a gente tem que ir vencendo essas barreiras e provando ao contrário, com estudos e com a nossa experiência, e vai aí fora, porque nós temos que melhorar esses pacientes. E uma coisa que me deixou muito, muito, muito feliz foi a nossa conversa
e a gente combinou, né? Isso já é fato, que vamos fazer casos de colunas juntos. Então, vamos pegar ali 2, 3 pacientes meus, 2, 3 pacientes do senhor, vamos levar lá para a minha sala de procedimento e vamos fazer PRP na coluna, vamos fazer onda de choque, vamos fazer laser terapia. Talvez a gente trate de um jeito, porque são indicações, né? Mas a gente vai trabalhar junto nesse propósito aí, porque acreditamos e achamos que é um futuro promissor, né? E eu já tenho trabalhos, parei um pouquinho para terminar esse capítulo do livro, mas já tenho trabalhos em distúrbio facetário, que é muito comum, Sim. que é assim, Fiz ontem. eu estou cansado de fazer só infiltração. É um alívio temporário, depois você faz uma radiofrequência, tal. Mas a gente tem que melhorar essa qualidade para que ele tenha uma sobrevida sem dor durante um tempo. Eu não gosto da palavra, assim como você me corrigiu, de reparativa, né? E a longo prazo, né, a regenerativa mostra a sustentação do tratamento, né? Exato. Ao contrário do corticoide, do anestésico, né? Exato, que quanto mais corticoide você coloca ali, maior deterioração você tem da cartilagem. Exatamente. E eu acho que isso aí é um futuro promissor. Nós vamos fazer juntos, sim. Vamos. Faz tempo que a gente está combinado e a gente vai enrolando, mas eu acho que isso vai ajudar em muito, porque eu não gosto da palavra degenerativa. E às vezes vem lá no laudo, discopatia degenerativa, aí a pessoa entra em desespero, cara, mas a gente tem que explicar isso. Mas nas lombalgias facetárias, que eu tenho bastante, eu acho que a gente tem que começar a fazer, e eu prometo para você que nós vamos começar a fazer. Eu já faço. E aí, vamos o senhor fazer. está... Para o pessoal entender, ver se o senhor concorda comigo. O que acontece? Quando a gente faz uma infiltração com analgésico ou com corticoide, é como se a gente tivesse um buraco na rua e a gente viesse e colocasse um tapete. O carro vai passar ali, né? Não vai cair no tapete, mas o buraco está ali e está aumentando ali. Em algum momento esse tapete não vai se sustentar mais e vai voltar o processo de dor, enfim. A regenerativa é como se a gente levasse um batalhão de funcionários da prefeitura para que eles limpassem esse buraco e novamente colocassem ali areia, pedra, asfalto e reparassem essa rua. É mais ou menos isso que o senhor pensa? É o tal do preparando o solo, né? Preparando o solo, que acho que é a parte mais importante da medicina regenerativa. Exatamente. E que, graças a Deus, eu tenho uma expert no meu consultório que me ajuda muito no preparo do solo. Porque o preparo do solo é como se a gente... Pensa, gente. A gente tem ali uma terra sem nutrientes, ruim, ácida ou básica, enfim. Jogou ali, plantou uma árvore ali... Primeiro que ela pode até crescer, mas vai crescer sem saúde. Não vai frutificar, não vai dar flor. Então, como que a gente joga uma célula num local que está extremamente impróprio para aquela célula se desenvolver, né? Então, a gente precisa cuidar da parte metabólica, a parte muscular, tudo são pilares, né, professor? Não existe, eu fiz o PRP aqui, e tá bom. Não, a gente cuida de tudo, né? Exatamente. É isso aí. Isso aí. Maravilhoso. Então, é a nova medicina e a gente vai estudar muito sobre isso ainda e vai falar muito sobre isso. Eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos, quem não fizer medicina regenerativa vai estar obsoleto. Eu tenho certeza disso. Exatamente. Certeza. Com novas tecnologias, com novos produtos, vem vindo os peptídeos aí, né? Os estudos têm mostrado alguma coisa aí de modulação, reparação tecidual também. Então é mais uma ferramenta que provavelmente a gente vai... Hoje ainda alguns não podemos... eu tenho usado o romosumab na osteoporose, né? Sim. Que não deixa de ser um peptídeo. Isso. Né?
tem aí a tirzepatida, né? Mas precisamos tomar cuidado Com a tudo que avalanche. se promete aí, né? Exatamente, exatamente. Bom, o senhor entrou no próximo assunto, por isso que eu gosto do senhor, professor. O senhor fala as coisas e vai me puxando. A osteoporose, eu queria... Aqui é sumidade em osteoporose, gente. Eu trato no meu consultório e aprendi muito e vez ou outra tô ali na faculdade e falo, professor, me ensina mais um pouquinho. Fala um pouquinho da osteoporose, o que é a osteoporose e qual é a forma correta de tratar a osteoporose. O senhor já entendeu, né? Bom, a osteoporose é uma perda da massa óssea que favorece uma fratura. Tá? Então, o que eu falo assim, ao longo da vida, a gente nasce com uma massa óssea, ganha até os 40 anos, mantém-se mais ou menos estável, por volta de 50 anos nas mulheres e 60 nos homens, a gente tem uma perda fisiológica, normal. Então a gente está falando da qualidade do osso. Qualidade e resistência. Isso. Qualidade e resistência. Então, ele tem uma perda fisiológica. Alguns fatores fazem com que você perca mais, que a gente cai numa categoria um pouquinho abaixo, que a gente chama de osteopenia. Osteopenia. Que seria o primeiro estágio. E a osteoporose, que é quando você perde menos que 2,5 desvios padrões, analisando o padrão ouro, que é a densitometria. Por que essa linha de corte? Porque observou-se que abaixo de menos 2,5 de perda, você tem um propício maior de fratura espontânea, inclusive. Tá? Então... Que é aquele paciente que vai levantar e quebra a perna. Isso. Na verdade, ele não quebrou porque caiu. Ele caiu porque quebrou. Caiu porque quebrou. Então, aí já é o extremo. E, inclusive, assim, eu tenho um dia do meu consultório específico que eu só tenho osteoporose. Para você ter uma ideia, a incidência que a gente tem. Né? Então, nós temos vários tratamentos. O que eu falo assim, a gente tem os fatores modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis, principalmente mulher, pele clara, baixa estatura, baixo peso e na menopausa. A italianinha? A italianinha. E os fatores modificáveis. Cigarro, álcool, uso de corticoide, alguns medicamentos, por exemplo, alguns antiácidos que diminuem a absorção do cálcio. Sim. Né? Hoje a gente tem visto muitos pacientes, por exemplo, que eles fazem uso de ou cirurgia bariátrica, ou até desse peptídeo para emagrecer, não vou falar o nome comercial, mas o peptídeo comercial é que a turma usa. Isso você perde muita massa muscular e massa óssea. Então isso aí... Está diretamente ligado a uma outra, e né? tem as doenças secundárias, né? Hiperparatireoidismo, diabetes e outras doenças. Então, o que é mais importante? Que a gente estimule, que a gente consiga identificar esses fatores modificáveis, né? Para que a gente... os fatores modificáveis para que possa excluir esses fatores. Ah, não, você bebe. Vamos diminuir. Não pode tomar mais do que uma dose, não sei o quê. Café. Eu adoro tomar muito café. Então, vamos tomar o café descafeinado. Né? Que o café descafeinado, no começo você pode estranhar o gosto, mas se você gosta muito de café, você continua tomando, você acaba habituando com esse sabor. É um hábito, né? É um hábito, mas você tira, toma descafeinado. E sedentarismo. Que para mim é o principal. Eu também acho. Que o paciente, aí a gente volta assim, né? Que o paciente ele vai ficando mais idoso, ele vai ficando mais em casa, e aí ele vai perdendo essa massa. Então, isso é muito importante. E o que é importante, que a gente detecte, principalmente nessa fase, para que a gente comece a tratar precocemente. Então, isso que a gente já pegue lá o paciente que tem um fator de risco. Outro fator de risco é fatores familiares, antecedente familiar, antecedente de fratura familiar. Então, para a gente começar a já fazer tratamentos profiláticos, que eu acho que a medicina profilática é a melhor coisa que tem. Isso. Que a gente começa atividade física nesses pacientes, uma dieta rica em cálcio, né? Evitar bebida alcoólica ou fatores que diminuam a absorção do cálcio. E aí, quando você tem uma osteoporose estabelecida, aí a gente vai para a parte farmacológica. E aí eu te pergunto, tomar o cálcio puro resolve o problema? Não resolve. Como que a gente trata isso aí, professor? Tem que tomar... A gente tem algumas drogas que nós chamamos drogas antirreabsortivas, né? Que são os bisfosfonatos. E tem um remedinho que você toma uma vez por semana, que é disponível pelo SUS aí no Centro de Saúde.
o cálcio, o suplemento de cálcio, vitamina D, magnésio e K2, que é o capítulo do livro que eu estou terminando, isso aí é essencial em qualquer tratamento que você vai fazer. Obrigatório. Obrigatório. Porque o que eu vejo, tem gente, olha, tem uma injeção que você faz na veia uma vez por ano e não precisa tomar mais nada. Mentira. É o que eu tenho pego, toma, mas se aquilo ali vai para fixar o cálcio, eu não tenho cálcio, ele vai tirar o cálcio do osso e ficar reciclando o cálcio do osso. E até predispondo ao que a gente chama de freeze bones, né, que é osso congelado e fratura típica. Fratura típica. Então tem bastante coisa. Tem um comprimido via oral, tem um que é mensal, né? Tem o injetável, que é o ácido zoledrônico. Paciente polimedicado. Subcutâneo. Não, então, mas o paciente polimedicado, aí você tem que começar a fazer, peraí, polimedicado, ele está indicado o bifosfonato? Tá. Ácido zoledrônico. Sim. Eu tomo uma vez por ano, é legal, tomo um cálciozinho. Não esquece de tomar, né? Não esquece de tomar, adesão terapêutica, tudo mais. Aí tem alguns pacientes, não, eu não quero tomar na veia e tal, nós temos um subcutâneo, que é semestral, né? Que é o denosumab, que é um agente monoclonal. Aí nós temos, aí tem o romosumab, que é também subcutâneo, mensal durante um ano. E tem a teriparatida, que é um outro medicamento também que pode usar. Então, isso é a gama de medicamentos usados em casos especiais, né? Mais especial. A teriparatida é usada naquelas osteoporoses severas. Sim. Que você já tentou o denosumab subcutâneo, não está resolvendo, então a gente usa, ou mesmo em fratura típica, a gente usa a teriparatida. Tá. Mas é essa gama que a gente tem aí. Para o pessoal entender, para quem não é da área, a gente precisa dar a massa e precisa ter o pedreiro. Não adianta... Então, o cálcio, o magnésio, a vitamina K, a vitamina D é como se fosse a massa. E a gente precisa do pedreiro para jogar lá para dentro. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Então, um não trabalha sem o outro, né, professor? Não. Maravilha. A gente vê, às vezes, né, algumas pessoas ou algumas pessoas de outras especialidades parece que tem esse pensamento diferente, né? Assim, a gente nunca entendeu isso, mas tem. Tem um autor que chama Sheehan, ele fala assim, que se todo medicamento fosse 100% eficaz, 100% sem complicação, 100% de fácil aquisição e 100% de fácil administração, a gente deveria dar para todo mundo. Tá. Mas eles não são assim. Não são. Então, o que eu pego, às vezes, um paciente, por exemplo, com osteopenia. Eu explico para os meus pacientes no consultório o que é esses nomes esquisitos. Eu falo assim, olha, você fez a sua poupança a vida toda. Aí você começou a gastar o dinheiro da sua cheque, da sua conta corrente, você passou a usar o dinheiro da poupança. Você usou a cheque especial. Sim. Você está na osteopenia. Osteopenia. Você extrapolou o cheque especial, você caiu na mão de agiota. Quer dizer, esse é um estado grave. Que você está ali. Né? Então, o que eu vejo às vezes na osteopenia é só atividade física, correção alimentar, dieta rica em cálcio, tomar cálcio. E eu vejo às vezes tomando o antirreabsortivo. Porque nós temos 2 efeitos colaterais graves dos antirreabsortivos. São raros, mas são graves. Que é a osteonecrose de mandíbula e fratura típica de fêmur. Por isso você tem que usar durante um tempo. Por isso que nós classificamos a osteoporose de pequeno, médio, alto e muito alto risco. Então, paciente de baixo risco, atividade física e cálcio. Alto risco, bisfosfonato, muito alto risco, você não para. Mas o outro você tem que tomar de 3 a 5 anos e parar. Então, todos esses detalhezinhos a gente faz na osteoporose. É isso aí. E qualidade de vida, atividade física, se alimentar bem, dormir bem, o intestino tem que estar funcionando, né? Mais uma vez a gente trata o paciente e não trata a osteoporose e a osteopenia, exatamente, né, professor? Usar probiótico. Probiótico. Entendeu? Então tem várias coisas, é isso que você fala, nós temos que olhar o contexto. O contexto. Não um diagnóstico, né? Certo. Eu, assim, esse ano eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Osteoporose, daqui 3 anos eu assumo a presidência. Eu não sei ainda para onde nós vamos trazer o Congresso Brasileiro, mas vai cair sobre as minhas mãos a organização do Congresso Brasileiro de Osteoporose. Mas, assim, porque a gente gosta muito disso. Porque o custo hospitalar, a saúde pública, eles ainda não viram a complicação que é uma fratura, é o custo que isso tem. E não é colocando medo nas pessoas, mas assim, uma fratura de quadril, a gente sabe que 50% não volta mais a andar e 30% sofre
um óbito no primeiro ano. No primeiro ano, de cada 10 pessoas que fratura o fêmur, 30%, ou seja, de cada 10, 3 morre nos primeiros 12 meses pós-fratura. Um exemplo típico que eu posso citar o nome sem me complicar, que é o tal do Voanésio. Que ele à noite acordou, caiu. Vovô Anésio, né? Vovô Anésio. E aí ele operou, 3 meses depois ele faleceu. Então, quer dizer, isso aqui ficou muito marcado, né? Então eu quero que as pessoas tenham essa conscientização. Sim. Professor, falamos bastante da vida, da medicina, do que a gente acredita ser o certo, né? Enfim. E eu queria agora fazer algumas perguntinhas. Voltar a mexer com o coração aí, tá? Vamos rápido agora, então. Estamos pro final, tá? O que você faria de diferente na sua vida? Alguma coisa que você faria de diferente? Uma pergunta difícil. Se não tiver, tudo bem. Não, tem. O que eu acho que eu faria de diferente, eu acho que eu gastaria mais tempo com a minha família. Eu acho que... Dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu acho que eu faria e pretendo fazer, porque eu acho que a família é o nosso porto seguro. A gente tem uma vida agitada, nós temos uma vida complicada, conturbada às vezes com medicina, com preocupação, com um monte de coisa. Então eu acho que eu gastaria mais tempo com a minha família. O momento mais difícil da sua vida? A perda do meu pai. Eu acho que nada vai superar isso. Eu acho que assim... A gente aceita, mas é muito difícil. Acho que isso é a coisa mais difícil, de eu não superar, mas foi o momento mais difícil. Acho que não tem nada mais difícil do que isso. E o mais feliz? Aí são vários. É difícil eu falar o mais feliz. Né? Por exemplo, citar quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que eu entrei no banheiro, me tranquei no banheiro e comecei a chorar sem motivo, porque eu sabia que eu estava dando orgulho para meus pais ter entrado na faculdade. Depois vem a formatura, que outras coisas ultrapassam a formatura, por exemplo, como o meu casamento, eu acho que é um momento muito feliz, o nascimento dos meus filhos, eu acho que são os ápices da minha felicidade, são esses daí. Hoje, se o Dr. Emílio encontrasse o Emílio César, pequenininho lá, o que ele falaria? Como que você... teve o filme do Neymar lá, né? Que ele conversa com o Neymar pequeno, com o Neymar jovem. O que o senhor acha que o senhor falaria? Siga o seu sonho. Você está no caminho certo. Deu certo. Senhor... Não, eu falando para eles. Eu, criança... falaria para o Emilinho. Isso, mas hoje você já sabe o que aconteceu. O que você falaria para ele? É difícil, mas assim, eu falaria, você vai ter orgulho de você um dia. É isso. E qual é o maior orgulho da sua vida? Minha família. Sua família. Minha família. Que lindo. Muito bom. Emocionei aqui. Deixa eu lembrar aqui de tudo, professor, que é muita coisa. Você podia ter mandado a lista para mim, para eu me preparar. Porque... Vamos lá. Assim, ó. Dr. Emílio já realizou milhares de sonhos na vida dele. O que falta? Algum sonho que o senhor ainda quer ter? Alguma coisa que o senhor busca e fala, eu quero isso ainda? Eu acho que o que eu tenho já me satisfaz muito bem. A minha família já me satisfaz. Para ter um sonho, falar, não, eu tenho um sonho maior do que isso, eu acho que... Não sei, Adriano, eu acho que eu não tenho. Eu acho que o que eu mais tenho é para agradecer a vida que eu tenho. Que bom. E que a maioria dos meus sonhos, ou quase todos, ou posso dizer que todos os sonhos, um sonho que eu tenho é impossível. Que um sonho que eu teria é poder voltar ao passado e mais uma vez falar para meu pai o quanto eu amei ele. Mas isso é impossível. Que lindo, professor. Isso é impossível. Professor, eu vou pedir licença aqui agora para
te agradecer. Mas não é porque você veio aqui, não. É porque quando eu voltei para Marília, muitas portas se fecharam para mim. O senhor sabe disso. Muita gente pisou no meu pescoço. E eu agradeço todo mundo que fez isso. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém. Pelo contrário. Isso só me deu força. Mas eu tenho pessoas que eu preciso agradecer. E o senhor é uma delas. O senhor me acolheu na faculdade, quando eu era voluntário, quando eu trabalhava lá e queria fazer parte da equipe. O senhor era o cara que mais me dava conselho e falava, faz assim, faz aquilo. Então, muito obrigado por isso. O senhor assinou a minha carta da Unimed, então precisava de 2 assinaturas. Um deles foi o senhor. Muito obrigado por isso. Quando o senhor viu o meu desespero de ir para um consultório maior, de ter que achar um local e eu não achava esse local, o senhor me chamou de canto e falou, eu acho que eu tenho o local. Me levou lá e hoje, modéstia à parte, eu tenho uma das clínicas mais bonitas de Marília e graças ao senhor que me cedeu o espaço para que eu fizesse aquela clínica. E então, assim, eu não tenho palavras para agradecer tudo o que o senhor fez por mim até hoje. E me desculpem os outros colegas, é por isso que é um dos motivos que você foi o primeiro médico que eu chamei para vir aqui, para mostrar o tanto que eu te respeito, o tanto que eu te adoro. E a gente fala que a gente precisa ter um pai dentro da medicina, né? Quem não tem um pai médico precisa ter. E o meu é o senhor. Eu agradeço. Você vai me emocionar de novo. Eu acho que você não tem que agradecer. Eu acho que você, com o coração que você tem, do jeito que você é, a hora que chegar uma outra pessoa, que foi seu aluno, que foi seu residente, e pedir, você vai fazer as mesmas coisas que eu fiz. Não tenha dúvida. Porque já faço. Você foi meu aluno, sim. Você foi meu aluno na faculdade. Você fez residência com a gente. Eu conheço a sua personalidade. Eu conheço a sua pessoa. Conheço a sua qualidade. O seu envolvimento. Eu vejo você estudando, você fazendo tudo o que você faz. Você não precisa agradecer. Eu me sinto orgulhoso de poder ter participado da sua trajetória. Porque outro dia alguém me perguntou essa mesma coisa. Mas, escuta, você faria isso de novo? Eu falei, quantas vezes foi? Porque eu tenho um filho, eu sei que se um dia alguém precisar, eu vou ter muitas pessoas que farão isso pelo meu filho. Então, para mim é um enorme prazer saber aonde você estava, fazer o que você faz. Eu lembro que você estava procurando um consultório. Aí eu falei, mas você vai dividir, você vai... Então você e a Ariane, por que vocês não ficam juntos? Né? Hoje eu vejo até, se bobear, que aquele espaço ali é pequeno para vocês, pelo tanto de coisas que vocês fazem. Tá pequeno. Né? E eu não tenho outro lugar para te ceder, não. Não, vou ficar ali. Mas eu me sinto orgulhoso, Adriano, porque assim, o que a gente faz, é aquilo que eu falei, a gratidão que você carrega contigo, é mais importante do que qualquer agradecimento. Você não precisava tornar isso público. Preciso. Porque eu me lembro realmente, quando você chegou, você veio com aquele papelzinho da apresentação da Unimed, eu falei, mas o senhor não precisa falar nada, me dá aqui o papel que eu vou assinar, eu fui o primeiro que assinei. Isso é verdade. E hoje, alguns colegas que talvez não tenham assinado, ou que não tenham pensado, tenho certeza que hoje, ou eles estão arrependidos, ou eles têm repensado que eles deveriam ter assinado. Mais uma vez, lembrando meu pai, ele falava, filho, não tenha medo da concorrência, porque a concorrência te faz estudar, crescer ser melhor. E ser melhor. Então, até os colegas, eu tenho vários colegas que, graças a Deus, são meus colegas também, de subespecialidade na coluna, que me ajudam bastante, né? Porque um dia eu vou estar velho. E um dia eu vou precisar muito deles. É isso. Né? Então, hoje eles me ajudam
E não falam que eu não preciso, que eu também preciso. Às vezes a gente se complica e eles ajudam. Então é isso aí. Eu acho que a gratidão que a gente recebe, para amigo, a gente não precisa agradecer. Porque o amigo faz por amor e pela amizade. Então, eu que te agradeço por estar aqui, ter me chamado. Obrigado. Fico muito contente. Adorei o seu programa. Legal, né? Eu acho que, assim, cara, só que pro próximo colega você dá as perguntas, porque a gente se sente numa encruzilhada. A ideia é essa. E eu tenho certeza que eu vou chegar em casa de novo, no meu recanto, e eu vou chorar de novo, que eu sou patife, lembrando do que eu te falei do meu sonho. Porque, para quem tem pai igual você tem, eu me lembro quando seu pai foi operado, que nós fomos lá visitar na tua casa, Sim. porque eu valorizo muito isso. Eu acho que para quem tem pai, chega lá, não custa nada a gente falar eu te amo. Exato. O meu filho, falo todo dia. Eu fico muito contente que o meu filho é assim. A minha filha já é um pouco mais retraída, mas eu sei que o amor dela é diferente, ela demonstra de uma forma diferente. E às vezes eu penso que eu falei muito pouco. Eu te amo pro meu pai. Sim. Então, para quem tem o pai vivo, eu falo. Faz isso. Abraço. Inclusive, Betão, eu te amo, cara. Obrigado. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Antes de encerrar, eu queria dizer para vocês que hoje a nossa janta é um oferecimento de Maxi Motors. Nosso querido amigo Adriano. Vem cá, Adri. Esse mala aqui que é tanto meu amigo quanto amigo do Dr. Emílio. Ele veio acompanhar a gente aqui, ó. E ele é um dos próximos convidados. Cara, a gente vai desmistificar o mecânico de carro com esse cara aqui, ó. Em breve, aguardem.